Todas as quartas-feiras, Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está com a gente para o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN, mesmo com cara de segunda, Dr. Cremasco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Tá parecendo segunda, né? Tá, é. E às vezes a gente volta do fim de semana que era para ter descansado, mas aproveita para se divertir um pouco e volta cansado na quarta. Volta também. cansado. O que é incansável, olha o gancho que a gente pega. O que é incansável, o que são incansáveis, doutor Cremasco, são as reclamações do direito trabalhista, né? Na semana passada até teve muita mensagem, um pouquinho de polêmica daquela questão de quem às vezes se sente assediado num ambiente de trabalho e quer fazer um processo contra uma empresa e obviamente ele não arruma testemunha porque o colega de trabalho não vai brigar com a própria empresa que ele trabalha porque ele recebe dessa empresa e depende dessa empresa para sobreviver. E aí é um trabalho muito maior para o ex-funcionário ele conseguir provar que aconteceram essas coisas, né? Então, como recorrer? Bom, primeiro, eu acho que eu sempre comento, e é uma constatação, a justiça do trabalho é uma justiça de aposentados e de desempregados. Porque dificilmente uma pessoa que mantém o contrato de trabalho acaba entrando com uma reclamação. Exatamente por conta disso. Se você entra com um processo, o patrão recebe a notificação, cria aquele clima, né? Mesmo que seja empresa grande, aí o encarregado, o supervisor, a RH, já levanta a ficha do empregado e acaba criando confusão, um mal-estar. Ou esse empregado é tolerado na empresa e ele passa a ser visto de uma outra maneira, caiu uma bandeja lá tá fazendo porque quis, quer que seja isso. Ou então faltou para provocar. Aí o empregador dá um outro serviço, tá me castigando. Então já começa um clima ruim no trabalho. Então acaba sendo uma justiça, vai pleitear o direito quando ele é demitido. Então isso é estatístico, raramente alguém, na vigência do contrato de trabalho, processo. O que você abordou é uma outra situação que é um pouco pior. Eu fui demitido, quero cobrar minhas horas extras porque eu não marcava cartão de ponto, eu tenho que provar através de testemunha. Você só vai conseguir com pessoas que já saíram do trabalho. Porque se você não tiver essa testemunha, você não vai conseguir provar o seu direito. E tem matéria, por exemplo, hora extra. Eu faço hora extra, eu trabalho das 8 às 8 da noite. O patrão vem, não, nunca trabalhou das 8 às 8. Trabalhava das 8 às 16. Como é que o juiz vai julgar? Tem duas verdades. Vai em cima de testemunha. O empregador tem. Ele chama duas pessoas, você leva e vai falar isso. Sim. E o empregado, se não tiver algum colega que saiga do trabalho, não tem testemunha. Do assédio é pior ainda. Porque hoje, com toda a discussão dos assédios, né? Ele não é assintoso, não é na cara, ele é por baixo do pano, ele é maquiado. Então, é uma missão difícil para o empregado. E o senhor falou agora, vamos olhar o lado da empresa, né? Às vezes o empregado quer ser mandado embora e começa a faltar, ou começa a brigar, começa a reclamar. E até que ponto isso não pode dar uma justa causa, já que o trabalhador, o funcionário está forçando a barra para ser mandado embora? Bom, a justa causa tem uma prerrogativa importante. Ela tem que ser aplicada no momento da falta. Não pode demorar um tempão para depois mandar embora. Aí descaracteriza a falta grave. Mas pegando a hipótese que você levanta, começa a faltar. Existe uma figura que tem que faltar 30 dias para mandar embora. Não tem. Por quê? Existe no rol das faltas graves, existe uma figura que se chama desídia. É o empregado relaxado, que não cumpre as suas tarefas, segunda-feira tinha que trabalhar, não foi, aí posta
no Facebook que está na praia, aí na cara dura leva um atestado que ele comprou no Largo do Rosário. Entendeu? Então, existe essa figura da desídia que não precisa faltar 30 dias. Sim. Basta ser uma pessoa relaxada, que não veste a camisa da empresa, e aí caracteriza a desídia. Agora, faltar 30 dias e colocar edital no jornal é jogar dinheiro fora. Como abandono de emprego, no caso. É, como abandono de emprego. Bom, e aí o senhor traz outras situações, né? Por exemplo, tem empresas que têm metas para ser batida. Tem que vender tanto, ou no caso, tem que alcançar não sei quantos clientes. E tem empresas que podem, por exemplo, pegar esse funcionário que está, entre aspas, fazendo um corpo mole e perceber que ele não está dando o resultado sem ter a meta. Aí seria subjetivo isso, um motivo para demitir o funcionário por não ter a meta e não estar produzindo o que a empresa espera. A realidade fala outra história, né? Por exemplo, sua meta no mês de outubro era 1.000. Como você bateu a meta, em dezembro dá 1.200. Você bateu 1.200, janeiro é 1.300. Aí não há Cristo que aguente, né? Cumprir tanta meta. Agora, durante um certo período da sua vida profissional, cumpriu aquela meta, começou a cair, não há nenhum fator que justifique aquela queda. Aí você tem que apurar, e se estiver fazendo corpo mole, pode advertir. Não aconteceu nenhum fato que alterasse esse tipo de meta. Aí que sim, dá até para fazer, não digo uma justa causa, mas se provar a continuidade disso, dá até para dar uma justa causa. E um outro assunto também, as empresas, muitas delas têm como um hábito demitir o funcionário na volta das férias. E geralmente ele é pego de surpresa, né? 99% dos casos, a pessoa pode até desconfiar que vai ser demitida na volta das férias, mas não é oficializado. Olha, você vai tirar 30 dias, depois eu vou te demitir, até porque a pessoa vai falar, me demite logo, né? É uma prática, ela não tem nada de ilegal, né? Mas é moral isso, doutor Cremasco? É judiar, é ter raiva do empregado, né? Desejar mal para o empregado, né? Porque o sujeito recebe antes um mês e as férias, quando ele volta ele não tem pagamento. Porque no Brasil não há indenização de férias. Ele ganha, ele fica em casa, ele ganha sem trabalhar, mas não ganha um salário a mais. Pouquíssimas categorias ganham um salário a mais. No Brasil é 1/3 a mais. Uhum. Então ele volta da viagem, foi para a praia, gastou dinheiro, volta sem nada e aí é demitido para receber as verbas rescisórias 10 dias depois da volta. Mas é sempre bom empregados e empregadores olharem as convenções e acordos coletivos da categoria, porque existem categorias que pode ter uma cláusula dizendo que, em caso de demissão, ela não pode ocorrer tantos dias após o retorno das férias. Então é bom checar essa cláusula na categoria que pertence. Para terminar, estão chegando mais perguntas, mas não vai dar tempo de fazer todas, mas essa do Narciso, o senhor até chegou a comentar já, mas como a nossa audiência é rotativa, gostaria de saber, estou sendo assediado, em palavras, poderia estar com um gravador de celular ligado para colher provas ou esse ato é ilegal? Não, tem que ter mesmo, tem que gravar mesmo. E a gente já comentou isso aqui. Não existe essa história de que a gravação é ilegal. Não é ilegal, porque ele está gravando ele próprio. Então tem que gravar e isso vai servir de prova num processo, já eliminando a dificuldade que nós falamos no início de prova testemunhal. Sim. Então grava mesmo, cuida direitinho para ver se vai gravar bonitinho e pronto. Na quarta-feira a gente vai começar com uma pergunta do Cláudio que é bem simples assim, é que hoje a gente não tem mais tempo. Funcionário que é obrigado a exercer função além da qual ele foi contratado. A gente só começa assim na semana que vem. Então você anota nas suas lembranças aí pra gente começar por aí. Tá anotado. Obrigado, doutor José Antônio Cremasco, pela presença mais uma vez no quadro Seu Direito. Até quarta que vem. Até quarta.